Na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil irá festejar os 200 anos de sua independência. O grito de independência ou morte às margens do Riacho do Ipiranga já rendeu muitos livros. O historiador, pesquisador e professor Rodrigo Trespac está lançando 2 livros que agora trazem recortes novos dessa narrativa. O primeiro é As Margens do Ipiranga, a viagem da independência, a jornada de Dom Pedro do Rio de Janeiro a São Paulo em agosto e setembro de 1822, da editora Citadel. E o segundo é Personagens da Independência do Brasil, os principais nomes da emancipação política do país e da história do 7 de setembro, da editora 106. Bom, e o Rodrigo me contou que para fazer esse primeiro livro, As Margens do Ipiranga, ele resolveu fazer o caminho que Dom Pedro I fez. É isso mesmo, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia quem nos acompanha pelas tuas redes sociais aí, pelo programa. É um prazer falar contigo mais uma vez. Sim, a gente decidiu fazer esse recorte temático. Claro que o livro trata do um pouquinho antes e um pouquinho depois do 22, mas a ideia era descrever para as pessoas como eram feitas as viagens no século XIX, porque muito se fala no grito, no 7 de setembro e as margens do Ipiranga, mas as pessoas, às vezes, na maioria, não conhecem não sabe como ele chegou até as margens do Ipiranga, e foi uma viagem longa, e a gente fez, então, boa parte dela, e principalmente a parte final, de Santos a São Paulo, né? A conhecida Calçada do Lorena, um caminho bastante íngreme, que foi construído no final do século XVIII. E legal, assim, porque a gente tentou reconstruir todos os dias dele, por onde ele passou, o que era a cidade na época, o que tinha ali, baseado em descrições dos viajantes que haviam passado por ali ou alguns meses antes dele, ou alguns anos antes também, né? Mas assim, naquela época são contemporâneos dele, o que eles viram nessas cidades, que na verdade não passavam, né, Marcelo, de vilas, vilarejos. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tinha 6.920 habitantes, então era minúscula, né, comparada à metrópole que vai se desenvolver ao longo do século XIX. Então a ideia era isso, assim, eu fiz o caminho, percorri o caminho que ele fez de mula, que era um caminho, aliás, inclusive, que era o caminho era usual e o animal também, né? Era o animal mais propício para esse tipo de transporte, né? De viagem, que era subir ou descer a serra. E a gente subiu um trecho a pé, cansa um pouco, mas é legal, assim, poder passar essa informação para as pessoas, reconstruir aquilo que foi feita a viagem, uma viagem importante para a história política do país, que vai culminar no 7 de setembro, que o Brasil celebra aí hoje. Eu sempre acho que esses momentos são importantes, não para festejar de uma maneira, também de uma maneira cívica, mas de uma maneira de reflexão sobre o que o Brasil passou nos últimos 200 anos. Né? Rodrigo, esse caminho que você fez é o que a gente chama hoje de caminho do mar? É uma estrada que está fechada, que tem que ter autorização especial para entrar? Exato, ele era o antigo caminho do mar, que era o caminho que os primeiros indígenas faziam e os primeiros portugueses passaram a fazer, os jesuítas, né? Padre Anchieta, entre eles. E corre paralelo à antiga Estrada de Santos, né? E hoje está dentro do parque, que é privado, e eles estão mexendo, arrumando algumas coisas, né? Há escavações arqueológicas no lugar, inclusive, mas é possível, com agendamento, fazer a viagem. A empresa leva de van até certos pontos, e tu pode fazer a caminhada também, se quiser, né? Ou percorrer o caminho a pé, mas é bastante longo, e aí então há a possibilidade de fazer isso de carro, né? Mas sempre controlado e carros disponíveis pela empresa mesmo que faz esse trajeto. É muito lindo, o lugar é bonito, dá para ver o litoral, né? A viagem que, inclusive, a gente faz alguns relatos de viajantes que passaram na época, né? E descrevem a região.
no tempo do Dom Pedro I. Bom, e esse livro, As Margens do Ipiranga, já que começamos por ele é uma espécie de diário de bordo, né, vamos chamar assim, né, é o relato da viagem de Dom Pedro desde o momento que ele sai do Rio de Janeiro, no dia 14 de agosto de 1822, e depois ele volta. Né, e o Rodrigo vai contando dia a dia, a gente sabe onde Dom Pedro dormiu, o que comeu, né, se deu uma saidinha à noite. E tem umas histórias muito engraçadas, né, Rodrigo? Eu me diverti demais com a história de que em Jacareí, Dom Pedro I resolveu, né, estava com pressa, resolveu atravessar o rio, né, de cavalo mesmo, tinha lá uma balsa para ele fazer o caminho, falou, não, vou de cavalo mesmo. Conta essa história, porque o final é maravilhoso, né? Ele apressado como sempre, né? Ele foi ao longo, ele saiu do Rio dia 14 de agosto. E ele vai, a comitiva dele é pequena, né? O Chalaça, o Padre Belchior e mais alguns empregados, e ela vai aumentando de acordo com que ele vai chegando próximo de São Paulo. E aí vai a guarda, no momento do grito vai ter cerca de 40 pessoas junto com ele. Mas quando ele passa pelo Rio Paraíba, em Jacareí, e há uma balsa esperando ele, porque sempre ia alguém na frente, né, para indicar que o príncipe regente estava chegando, né, para arrumar a cidade, né, a vila, preparar o lugar onde ele ia dormir, onde ele ia comer. Mas ele estava sempre na frente, normalmente, as pessoas, ele não esperava muito, né? E havia uma balsa esperando para ele passar, só que ele pegou o cavalo e nesse trajeto que era plano, ele estava fazendo com o cavalo, ele passa pelo rio e ele se molha todo, né? Uma água pela cintura. E aí, do outro lado da margem, ele encontra um jovem, né? O Adriano de Almeida. Ele mais ou menos calcula, tu é do mesmo tamanho que eu, tira as calças, aí me empresta ela. Trocaram as calças com a promessa de que ele devolver, ele nunca mais devolveu a peça de roupa do rapaz. Então, assim, tem outras histórias muito interessantes, né? Uma das coisas que a gente também contou ali, quando ele está em Pindamonhangaba, é que normalmente a vereança das vilas chegava para entrar com ele na cidade, né? E um dos cavalos, ele gostava muito de correr a cavalo, e um dos vereadores tem um cavalo muito lerdo, e ele se impacienta com aquilo, porque eles normalmente deveriam ir na frente dele para abrir ele pega o chicote e fustiga, surra o cavalo para o cavalo do vereador andar, e aquilo causa riso e constrangimento, né? Porque o cavalo não anda. Outro caso também que acontece, assim, curioso, depois que ele passa, já em São Paulo, ele tá vindo do Rio, logo na fronteira ele passa por Bananal, e depois de Bananal ele encontra em Paudalho, ele também chega correndo na frente da comitiva, e quando o pessoal chega, ele tá comendo com os escravos, assim, e era muito dele, ele tinha muito essa questão desse ímpeto, né? Ele teve pouca educação específica, assim, teve uma educação, gostava muito de música, enfim, tinha um interesse em leitura, mas não era assim tão polido, digamos assim. Era muito próprio dele isso, né? Dessa questão de não ter muita etiqueta, tanto quanto isso exigia da época de alguém que fosse ser preparado para ser o rei ou o monarca, né? E o que ele veio fazer exatamente em São Paulo, né? São Paulo e Santos, Rodrigo. Ele já existia na época, a partir de 20, né, 1820, quando a Revolução do Porto acontece, há uma série de modificações, de embates políticos aqui em Portugal, que fazem com que vão fazer com que o rei Dom João VI retorne para Portugal, né, em 21. E havia preocupação, sim, de que o Brasil fosse ser recolonizado, que de fato as cortes estabelecem isso, o Brasil ia perder o status que ele tinha adquirido de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? O rei retorna e eles querem que o Dom Pedro também retorne. E as províncias do Brasil, elas tinham uma visão diferente uma das outras em relação a isso, né? As províncias do Nordeste, por exemplo, tinham um caráter separatista de cunho republicano. As do Norte tinham tendência a obedecer a Portugal, né? E no Rio de Janeiro, principalmente por influência do Bonifácio, havia um movimento que talvez que desejava que o Dom Pedro ficasse no Brasil, no Rio,
Inclusive há ideias de que ele não que Portugal recebesse o príncipe regente e o rei ficasse no Brasil. O Brasil passaria a ser a capital do Império Português. E então, assim, ele vai para algumas províncias. Ele fazia, quando ele jura em 9 de janeiro o dia do fico, ele diz que vai permanecer no Brasil. As comissões que vão até ele pedem para que ele conheça o vasto Império do Brasil, né, o vasto território brasileiro. E ele faz isso ele visita Minas Gerais, né, porque havia uma ideia de que talvez Minas pudesse ser também um movimento separatista, então ele vai buscar ajuda para a causa dele. Já havia essa ideia de separação, de ruptura, mas ele não queria fazer isso de forma sem se garantir de que ele daria o passo certo, né? Ele ia ficar contra o pai dele, contra a Casa Real, contra Portugal, sem ter garantias de que fosse ter sucesso. Então ele precisa se certificar disso. Ele se certifica de que Minas está do lado dele com a viagem. Vai fazer o mesmo com São Paulo, que já havia tido uma rebelião, uma revolta no começo do ano, que era contra o governo no Rio. Então ele vai para pacificar a província, reorganizar, pôr em ordem a casa e buscar apoio dos paulistas, né, que é o que ele consegue. Ele chega, é bem recebido, enfim, e por onde ele passa ele é bem recebido, é aclamado. Então se certifica de que realmente as províncias próximas do Rio e províncias importantes como Minas e São Paulo estão ao lado dele. Santos tem a ver com a questão de que Santos ele está com é a terra do José Bonifácio, né, que é o seu principal conselheiro e ministro, e é a porta de entrada da província de São Paulo. Então havia uma série de fortalezas no porto, e ele foi conhecer a cidade do Bonifácio e fiscalizar essas fortalezas, essas questões militares que eram importantes para a época. E aí, então, no retorno, surgiu dentro, inclusive, da maçonaria, né, um grupo que diz que ele teria ido a São Paulo e teria a ideia de fazer a proclamação da independência lá em Santos para homenagear o Bonifácio. Os documentos da época são assim, dá para a gente entender que não é essa a verdade, né? Porque se fosse feito isso, se a ideia fosse essa, ele teria feito isso na chegada, no dia 5 de setembro, né, quando ele foi recebido por né, pelos líderes religiosos, pelos líderes políticos, enfim, a população. Isso não aconteceu, então isso não faz sentido. Então, e nem depois, na volta, né, ele sai de lá sem fazer nenhum tipo de referência a isso, né, ele vai fazer isso quando ele recebe as cartas do Conselho de Estado na volta, né, já quase em São Paulo. Bom, dois temas que você tocou agora importantíssimos. Nós vamos falar das cartas, mas eu queria que você falasse primeiro da maçonaria, porque a maçonaria ela entra bem forte nos seus dois livros. Você trata desse assunto você ali explica muito bem essa questão da ligação de Dom Pedro com a maçonaria, dos personagens da época que formavam a maçonaria. Conta um pouquinho da maçonaria, depois nós vamos falar das cartas, Rodrigo. A maçonaria ela foi o principal movimento catalisador de ideias libertárias, né? Há um movimento de liberdade, que luta por liberdade, inclusive é o lema, né? Liberdade e igualdade da Revolução Francesa. E as pessoas, os brasileiros que estudam em Portugal, que vão para a Europa, Portugal ou França também, né? Alguns, Montpellier principalmente, e Coimbra, no caso de Portugal, eles vão para a Europa e eles voltam com essa ideia de liberdade, esse movimento e muito dessa ideia está ligada à questão republicana. Então, quando eles voltam para o Brasil, e há esses movimentos contrários ao absolutismo português, por isso que, inclusive, Porto, né, a Revolução de Porto, que exige do rei de Portugal uma constituição, como havia feito França e outros países já anteriormente, ela é um catalisador porque a gente precisa entender, assim, no Brasil do século XVIII, XIX, começo do século XIX, não havia universidades, não havia instrução formal. Então, boa parte, inclusive os nobres, tinham déficit de educação. Alguns não sabiam ler e escrever. Imagine a população de modo geral. E os livros eram proibidos. Portugal manteve o Brasil muito fechado para o mundo externo, né? Não tinha imprensa, não tinha jornal. Os livros eram poucos e eram basicamente de padres. E aí há uma expressão de um historiador que já faleceu há muito tempo. Ele dizia que no Brasil os livros eram mais fiscalizados que as mulheres.
Então, há esse fechamento da sociedade brasileira para o externo, ideias, e quando esse pessoal começa, quando a corte vem para o Brasil, né, e abre os portos do Brasil, esses filhos de pessoas mais ricas que vão para a Europa, que têm condições, e voltam com essas ideias de liberdade. Opa, só um pouquinho, há algo melhor lá do que nós temos aqui, vamos começar a tratar essa ideia. Então, e a maçonaria que traz isso, né, e quando eles voltam para o Brasil, há esses movimentos. O movimento republicano, dos maçons republicanos, e é bom que se diga isso, as pessoas acham que a maçonaria arquitetou a independência de uma forma monolítica, assim, com uma ideia só. Não, havia grupos dentro da maçonaria que eram rivais, né, e eram representados principalmente pelo José Bonifácio, que era líder maçom ligado à monarquia, mais conservador, e o José Gonçalves Ledo, que era ligado aos republicanos, mais liberal. Né? Os movimentos de separação, por exemplo, no Brasil, eles de origem republicana, eles acontecem principalmente no Nordeste. A maçonaria no Rio era mais centrada na monarquia, mais conservadora, até porque a corte estava ali, né? Então, assim, eles vão influenciar decisivamente nesses movimentos, porque todas as articulações que acontecem, o Dia do Fico, o Cumpra-se, todos os movimentos sabe, os passos que Dom Pedro dá, ele está amparado por grupos maçônicos. Claro que eles vão, em determinado momento, eles vão ter que fazer um acordo, né, porque eles têm ideias diferentes, uns com a monarquia, mesmo que constitucional, outros como republicanos, ainda um grupo que optava pelo federalismo, e eles vão se unir em meados de 22 para que aconteça uma independência moderada, digamos assim. Achavam que isso poderia depois ser resolvido na Constituição, né, na Constituinte, que acabou não acontecendo, né? O grupo que era ligado à monarquia acabou vencendo, né? Então, assim, resumindo grosso modo, Pode sim. terminar. Não, resumindo grosso modo, é essa participação, né? E assim, eu trato isso no livro dos personagens, na Independência. A gente vai ver, são 50 personagens que a gente tratou no livro. Muitos deles, os principais artífices, assim, que estavam no Rio naquele momento, eles tinham ligação com a maçonaria. Quase todos. Clemente Pereira, Gonçalves Ledo, José Bonifácio, enfim, todos eles eram... obviamente que eles tinham divergências, né? O Gonçalves Ledo, como eu falei, e o Bonifácio, eles tinham fortes divergências, inclusive, isso desde Portugal, mas eles acordaram, então, aceitaram, assim, digamos, vamos separar o Brasil, depois a gente vê o que faz, né? Mais ou menos assim. E agora, para falar das cartas, né? As cartas enviadas por José Bonifácio e pela mulher Leopoldina, né? Futura imperatriz Leopoldina, elas são tidas como aquela gota d'água, né? Que ao ler o que os dois escreveram, que Dom Pedro, teve a iniciativa de dar o grito da independência. E essas cartas, Rodrigo, elas nunca foram encontradas, né? Mas a gente sabe o que estava escrito lá. Como é que foi isso? Que alguém depois tentou relembrar ou perguntar para o José Bonifácio o que você escreveu? Como é que as cartas somem, mas a gente sabe o que estava escrito lá? Assim, as cartas que que a gente faz referência, que o Dom Pedro recebeu às margens do Ipiranga, elas foram escritas no começo de setembro. Quando ele deixa o Rio de Janeiro e parte para São Paulo, ele deixa a regência para a dona Leopoldina. Então, era ela a encarregada de presidir o Conselho de Estado, ou o Conselho de Procuradores, que era um conselho que ele tinha formado, como ele era um jovem de 24 anos, é uma coisa que a gente não fala muito, né? Ele tinha 24 anos apenas, né? Não tinha uma experiência diplomática e de liderança como se poderia esperar de outros governantes, né? Dentro da Europa. Então, assim, ele forma esse conselho de procuradores e ele deixa a dona Leopoldina, quando ele vai para viajar, a cargo dessa presidência desse conselho. Quando chega um navio, no começo de setembro, o Três Corações, ele traz informações não extraoficiais de que as cortes haviam decidido que o Brasil ia ser recolonizado mesmo. O Brasil ia perder o status de reino, Dom Pedro tinha que voltar para Portugal, o José Bonifácio ia ser preso, os ministros também, né, os ministros que compunham que o Dom Pedro tinha, o governo de Dom Pedro, aqui no Brasil. E ela escreve, então, ela e ele, né, a dona Leopoldina e o Bonifácio, escrevem para o Dom Pedro dizendo que o conselho, em reunião, havia optado, né, nesses termos não há o que fazer, a gente precisa romper. Então, ele escreve, ela escreve pedindo, recomendando que ele faça a ruptura,
recomenda que ele ouça a voz de um homem sábio, que é o Bonifácio. O Bonifácio escreve dizendo que já não há mais tempo para contemporizar, precisa ser agora. Pede que ele retorne rapidamente para o Rio para decidir isso. E ele recebe também outras cartas, né? Provavelmente cartas vindas da corte também, do pai. E ele lê, quando ele está no Ipiranga, ele está com essa indisposição estomacal, né? Está com uma desinteria que ele já havia desde Santos, ele subiu a serra, inclusive, com essa indisposição. Ele recebe a carta quase que sozinho, assim, poucas pessoas em torno dele, porque ele pediu para a guarda seguir em frente, porque ele estava frequentemente precisando parar. E quem lê as cartas é o padre Belchior, que eu também falo dele no outro livro dos personagens. E ele lê as cartas e aí pergunta, padre, o que eu faço, né? Qual é? Não tem o que fazer. Faz essa. Ele separa ali aquele grupo, depois faz o segundo grito diante da guarda de honra. E segundo o relato dele, da época, das testemunhas da época, ele atira as cartas no chão e o padre reúne essas cartas. E a gente não sabe mais o destino que elas tiveram. O que foi feito? No final do século XIX, elas ressurgem, né, elas e outros documentos, como se fossem folhetins, né? E se a gente for fazer uma análise delas, realmente o conteúdo dela, a linguagem, tanto da Dona Leopoldina quanto a linguagem do José Bonifácio, nas cartas, alguns termos que eles usam, é muito próximo do que eles usavam. Então, pode ser de cartas que foram copiadas, né, de memória, olha, ele disse isso, aquilo, outro, ou realmente transcritas e se perdeu o original, né? O que no Brasil não seria assim um espanto, né? Porque a gente tem muitos problemas com arquivamento de documentação. Então, muita coisa sumiu, desapareceu, foi destruída com o tempo e com o descuidado que a gente tem com a nossa história. O fato é que elas aparecem, são divulgadas por uma série de historiadores, principalmente no centenário, né, 1922, e elas se tornam comuns. Elas vão ser motivos de assunto, de pesquisa e, né, de análise, enfim, mas, como eu disse, há uma série de termos, como um dos termos que a Dona Leopoldina usa, por exemplo, o pomo está maduro, é um termo que já era usual. Então, assim, presume-se que provavelmente pelo tipo de linguagem de escrita fosse realmente dos dois, né? As cartas que menos se discutem, por exemplo, que ele também recebeu, porque era na verdade o que o Bregaro, que é o carteiro que chega até ele, me traz, não é só as duas, né? É um pacote com cartas, várias cartas, inclusive de Portugal. A gente não tem um conjunto dessas cartas, assim, então provavelmente elas se perderam, talvez até inclusive no próprio desenrolar do 7 de setembro, e foram talvez descritas pelo próprio padre Belchior, que é o primeiro a testemunhar e deixar escrito um relato, provavelmente num folhetim também, de 1826, contando de alguns anos anteriores. Então, assim, provavelmente seja isso, né? Uma transcrição de memória de alguém que leu as cartas ou teve as cartas em mão e faz essa... O que nós temos, por exemplo, no caso do Bonifácio, é uma espécie de rascunho que ele faz, e dessa a gente tem o original, que coincide em alguns pontos com esse trecho final. Então, provavelmente seja a carta que ele enviou depois da reunião do Conselho de Estado, né, que acontece no dia 2 de setembro. E é curioso que, imaginem vocês, no dia 2 de setembro o Conselho se reúne e ele chama o Bonifácio, chama o Paulo Bregaro, que é o carteiro, e entrega as cartas para eles e diz, entrega essas cartas o mais rápido que puder, senão tu nunca mais vai ser carteiro. E ele faz a viagem do Rio até São Paulo em 5 dias. Na época eram... Mandou ele arrebentar os cavalos, né, Rodrigo? Exatamente. Na época eram 96 léguas. Isso dá 634 quilômetros. Ele fez isso em 5 dias. Então, ou seja, ele voa o mesmo tempo que o Dom Pedro faz quando ele volta para o Rio. Ele proclama no 7, daí ele vai para São Paulo, toma as medidas necessárias, faz uma proclamação para a população de São Paulo no dia seguinte e parte para o Rio. Ele faz no mesmo 5 dias, voando também. Padre Belchior, né? O Padre Belchior Pinheiro foi um que relatou
tudo que aconteceu na viagem, na proclamação, é um dos relatos mais importantes. E tem outros, né, de outras pessoas que acompanhavam essa comitiva. O próprio Dom Pedro I deixou algum relato desse dia, Rodrigo, escrito? Não, não. E curioso, assim, que até o próprio Chalaça, que era o principal secretário e confidente do Dom Pedro, deixa um livro de memórias e não fala sobre o 7 de setembro. Porque assim, a gente precisa entender, né, Marcelo, e quem nos acompanha, é que a data 7 de setembro como data magna do país, né, de separação com Portugal, ela foi sendo construída ao longo do tempo. Porque naquele primeiro momento, as datas, como foi feito no meio do mato, digamos assim, sem grandes formalidades, sem nenhuma, na verdade, sem nenhuma pessoa de autoridade mais importante presente, a data que o Império estabeleceu como as datas magnas, né, é a aclamação dele, que ocorre no dia 12 de outubro, aí sim, de maneira formal, diante do povo no Rio de Janeiro, enfim, e a coroação, em 1º de dezembro. Então, essas são as datas que ele estabelece como as datas que o Brasil festejaria. E o 7 de setembro é mais popular, e ele vai começar a substituir essas datas, né, o 12 e o 1º de dezembro, a partir de 1829, 30, daí já há relatos de viajantes que falam que a data é comemorada. Para ter uma ideia também, que a gente às vezes passa batido, a imprensa da época usava muito o 3 de junho como data da separação do Brasil. Por que o 3 de junho? Porque é a data que o Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte Legislativa. E aí se entende que se o Brasil vai ter uma Constituição diferente de Portugal, ele já está separado. Inclusive nas cartas que ele troca com o Dom João VI, ele fala sobre isso. Ele diz que o Brasil já é um país independente. Inclusive ele usa essa expressão independente. Então, assim, eu costumo dizer que esse processo de separação, ele começa um pouquinho antes do 7 de setembro, um pouquinho antes, a gente pode recuar até mais de um ano, né? Mas assim, ele começa antes do 7 de setembro e vai também se consolidar depois do 7 de setembro, né, com a própria Constituição de 24, com o reconhecimento dos países estrangeiros da independência em 25, e assim por diante. Então, não é... Claro que a gente marcou muito o fato dele dizer assim, o basta, o chega ter sido feito ali, mas é uma construção de longo tempo, né? Rodrigo, e ele foi aclamado inicialmente como rei do Brasil, né? Ele estava lá num evento, gritaram, rei do Brasil, e ele não quis ser o rei do Brasil. Ele preferiu ser imperador do Brasil, por quê? Uma coisa curiosa que tu faz referência é a questão que ele chega ele tá por relatos de época com problemas, né, de diarreia. E ele chega em São Paulo, ele vai... Como é que alguém tá ruim e vai para um espetáculo, né? Vai para um teatro, e é no teatro que ele é aclamado rei. E já em São Paulo, naquele mesmo dia. Quando ele volta para o Rio, esses dois termos, né, rei e imperador, eles têm um significado muito, muito importante para a época. Porque rei, ele estava mais ligado ao conservadorismo e de que o rei era ungido por Deus. Ou seja, era um poder que vinha de cima, emanava de cima. E a ideia de imperador era de um império vasto, como Napoleão havia feito, né? E aí transmitia a ideia de que havia uma intenção popular de unir as nações que formavam, tanto que a expressão nações do Brasil, né? Ou seja, os povos do Brasil estariam... Então, assim, é uma questão de sutil, mas que é alterada, em vez de usar o termo rei, passa a ser de império. Império também está associado à questão de vastidão, né? De tamanho, de reino, e o Brasil é um país continental. Então, isso leva com que se troque essa nomenclatura de rei, que era algo usual em Portugal, para o imperador. O Independência ou Morte já estava na cabeça dele por alguma razão ou foi tudo improvisado na hora? O Independência ou Morte, na verdade, ele é uma palestra do apostolado, que era um movimento que o Bonifácio tinha criado, semelhante à maçonaria, né, porque havia muitos maçons dissidentes, né, republicanos, como eu falei lá atrás. E o Bonifácio tinha medo de que a maçonaria fosse toda virar republicana e apoiar esse movimento. Então ele cria um outro grupo também, com os mesmos moldes maçônicos,
que ele chama de apostolado. E uma das palestras, um dos grupos do apostolado era independência ou morte. Então, o que, que se acha, o que, que se imagina? A gente não tem documentação a esse respeito, de cartas trocadas, né? Diga isso, né? Ou diga aquilo outro. As atas da maçonaria não falam sobre isso, nem as documentações pessoais deles. Mas é provável que fosse uma senha. Quando ele foi para São Paulo, ele sabia que era iminente a ruptura. E talvez fosse uma senha entre eles, né? Entre principalmente o Bonifácio e o Dom Pedro. Quando tu fizer independência ou morte, vai se desencadear uma série de coisas. Tanto que quando o Bonifácio escreve para ele, depois da reunião do Conselho de Estado, terminou a reunião do Conselho de Estado no Rio, no dia 2, ele toma uma série de medidas que vão preparar o Brasil para a guerra. Ou seja, ele não permite mais que moeda brasileira que está no Brasil saia, deixe o país, não permite que navios portugueses acostem nas costas brasileiras. Então, ele e o irmão dele, que era ministro da Economia. Então, assim, há uma série de coisas que vão... E provavelmente esse independência ou morte fosse ligado a isso, né? Há uma senha. Se for isso desencadeado, as coisas vão acontecer como... E foi o que aconteceu, né? Ele faz o independência ou morte e, a partir daí, então, uma série de medidas são tomadas para que as tropas portuguesas que ainda estavam no Brasil fossem expulsas, né? Principalmente em Salvador e em Montevidéu, que era hoje Uruguai, mas era a Cisplatina, pertencia ao Brasil. E o Brasil vai, enfim, acabar lutando aí um tempo até o reconhecimento de Portugal, em 1825. Rodrigo, agora pulando, né, passando para o segundo livro, O Personagem da Independência do Brasil, muitos desses personagens que você citou, né, como você já foi trazendo, eles estão no livro. Né? Os personagens, os 50 personagens que você destaca, foram divididos por capítulos. Né? Então tem a corte, testemunhas do Grito do Ipiranga, os monarquistas, os republicanos, os estrangeiros, heroínas da pátria, os maçons, os artistas e, por fim, cronistas e historiadores. E eu, né, curioso, aquele dia, falei assim, deixa eu abrir o livro numa página para ver qual personagem que cai para mim. Né? E de cara, eu caí com um que me chamou a atenção, porque eu não conhecia, não tinha ouvido falar, e achei a história fascinante, que é o Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, que você apresenta embaixo como bibliotecário. Aí já fui pesquisar a história dele, já li. Eu queria que você apresentasse esse personagem que eu acho que pouquíssima gente conhece e que, né, nessa nossa conversa aqui, né, você como historiador, ele tem uma importância fundamental, né? Exatamente. Assim como a ideia do livro dos 50 personagens, né, da independência, é justamente essa, é trazer nomes que são desconhecidos, porque sempre que chega setembro, basicamente se fala em Dona Leopoldina, José Bonifácio, Dom Pedro I. Às vezes, por questões que eu acho que o brasileiro gosta muito dessa questão algumas histórias picantes, surge a dona Domitila, né, que ele conheceu também em São Paulo, em 29 de agosto, e algum outro nome, mas assim, as pessoas desconhecem o contexto geral, e a ideia era fazer como tu leu aí os capítulos, né, dividir dentro desse tema grande de independência os temas das mulheres, inclusive, assim, que eu acho importante que apareçam, né, além da Dona Leopoldina. E o Marrocos, ele vem para cá com a corte, né, ele é responsável pelo arquivamento, digamos assim, pela guarda do que viria a ser a nossa Biblioteca Nacional. Né? Na época, a Biblioteca Real, depois Imperial e hoje a Biblioteca Nacional. E um fato importante que ele escreve para o pai várias cartas para a família, assim, ele documenta assim, a vida na corte daquela época, a vida do que era o Brasil naquela época. E talvez o grande legado dele, além da Biblioteca Nacional, que, enfim, dispensa comentários, né, no sentido de ter guardado, ter cuidado da biblioteca, é a questão de que ele foi o autor, ele escreveu a versão primeira da primeira Constituição, né, Constituição de 24, que o Dom Pedro vai jurar, enfim, e é obra dele, manuscrita, né, ele era também um calígrafo muito... Então, personagens assim que a gente desconhece, que fizeram parte da nossa primeira Constituição, fizeram parte deixaram registrados os momentos que viviam. A gente não tinha, tem que lembrar, né, para quem não se dá conta de que a gente está vendo são 2 séculos atrás, a gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Então, assim,
tudo que a gente consegue reconstruir daquela época está baseado em trabalhos como do Marrocos, assim, os relatos que ele deixou de época, e outros tantos, né, que a gente trata no livro sobre pintores, enfim, e a importância que ele teve como calígrafo da nossa primeira Constituição. Rodrigo, de uns tempos para cá, a gente começou a valorizar a figura feminina também nessa luta pela independência. Muita gente falou, não, quem proclamou a independência foi Leopoldina, né? Quando ela estava mandando no negócio, Dom Pedro estava viajando, foi conhecer Domitila, estava se engraçando aí pelo caminho, e ela lá, né, escrevendo, resolvendo, e começaram a valorizar muito essa figura feminina, que, como você diz, já aparece bastante nos livros. E a Bárbara de Alencar, que aparece aqui no seu livro como uma das heroínas, que foi a primeira presa política do Brasil. Conta um pouquinho só dela. A Bárbara, ela está envolvida naquele movimento que eu falei antes, né, do Nordeste, que tem um vínculo republicano, e não só ela, como os filhos vão se envolver em movimentos separatistas e republicanos, vão ser presos, ela vai ser presa, sofre com maus tratos, né, humilhações públicas. Ela era uma mulher de posses, mas com uma ligação social muito grande, né? Dizem que ela costumava ler para as pessoas livros na sua casa, numa época em que as pessoas, como eu falei, poucas pessoas sabiam ler e escrever e tinham uma educação formal. Ela tinha um conhecimento considerável, assim, por busca de conhecimento acadêmico, com contato com pessoas que estudavam na Europa, enfim, e ela passava muitas informações de uma maneira muito interessante, né? Ter essa visão de que ela tinha possibilidade e as pessoas em volta dela não. Quem vivia com ela, escravizados, enfim, a população em geral. E ela fazia reuniões na frente de casa para ler para essas pessoas. E ela, infelizmente, participou de um movimento que foi derrotado, foi sufocado pelo movimento do Rio de Janeiro, que era... E passou trabalho, né? Infelizmente, perdeu um filho, enfim, outros foram presos também. É uma história que as pessoas também não conhecem, né? A gente lembra de pessoas, a gente lembra da Leopoldina, que fez um trabalho fantástico, enfim, ela não foi ela que proclamou a independência, como algumas pessoas dizem, mas ela teve uma forte influência sobre Dom Pedro, mas às vezes esquece, assim como esse que tu lembrou, a Bárbara de Alencar. Então tá aí, olha, pelo meu entusiasmo, vocês perceberam como eu gostei da leitura aqui dos dois livros que o Rodrigo está lançando. As Margens do Ipiranga, da editora Citadel, e Personagens da Independência do Brasil, da editora 106, livros até que se complementam, né? Você tá tão envolvido na história das margens do Ipiranga, e é deliciosa a leitura, que depois você vai querer saber mais sobre os personagens, que estão aí 50 personagens descritos em Personagens da Independência do Brasil. Não vai dar para continuar a entrevista agora, porque a gente podia ficar até os 300 anos da independência contando as histórias, mas fica a recomendação, eu vou colocar de novo aqui na tela, as capas dos dois lançamentos do Rodrigo. Rodrigo, sou muito seu fã, adorei as duas. As Margens do Ipiranga eu não conseguia parar de ler, né? As Legal. olheiras são culpa sua, porque a história é muito divertida, né? O caminho, as comidas, né? Tudo que Dom Pedro fazia ali era muito, muito curioso. Adorei. E conhecer um pouco também do que era o Brasil na época, que você apresenta super bem. E os personagens da independência do Brasil, te agradecer de conhecer pessoas novas, de fato, e conheci várias. Então, super obrigado. E eu sei que agora você vai continuar dando muita entrevista essa semana, então vou te poupar agora, para você descansar um pouco, tá bom? Ok, Marcelo. Obrigado, agradeço pelo convite. Fico feliz que tenha gostado dos livros. Acho que essa é a missão que eu tenho me proposto, assim, me imposto, na verdade, né, que é levar o conhecimento para as pessoas que talvez não tenham uma formação acadêmica ou que de outra forma não conheceriam a história do Brasil. E eu acho importante que, para o exercício de cidadania brasileira, né, para a gente poder saber ajudar a construir algo melhor, passa por educação, passa por conhecimento, e acho que a gente tem que levar adiante aí. Tá, joia. E nós vamos continuar falando dos 200 anos de independência aqui no Olá Curiosos. E agora, vamos lá. O que virá agora? Um abraço, Rodrigo. Um abração, Marcelo. Tudo de bom. Vamos conferir.